Óleo essencial para crianças. A aromaterapia é perfeitamente adaptada a crianças. Os óleos essenciais tratam rápido, bem e evitam que se recorra sistematicamente a antibióticos. Um dos principais problemas em matéria de saúde infantil, né? Além disso, eles fortalecem o bioterreno das crianças, o que impede que as infecções se sucedam, uma situação infelizmente frequente e temida pelos pais. Além disso, os óleos essenciais cheiram gostoso e é a única forma de purificar o quarto de crianças para evitar que irmãos e irmãs fiquem trocando micróbios entre si. Alguns óleos essenciais são calmantes e ajudam seus pequenos a dormir, ainda que estejam com o nariz entupido ou com brônquios irritados. Enfim, a aromaterapia adoça a vida das crianças e facilita dos pais. Doenças, ORL e óleos essenciais, um caso lógico. As crianças são campeãs em doenças ORL. Disse que são necessárias 100 rinofaringites para que se forme uma imunidade forte. De fato, elas contraem em média de 66 infecções entre 1 e 6 anos de idade, o que torna essas doenças as mais frequentes nesse período. E como em matéria do ORL, tudo se comunica, as infecções têm tendência de contaminar outras áreas. A criança contrai um resfriado, então vem com uma bronquite, uma faringite, uma otite. Paciência, portanto, até a idade de 6, 7 anos, a imunidade será adquirida e os micróbios ORL não farão mais a festa. Crianças não são adultos em miniatura. As crianças pequenas não têm os seios frontais. Além disso, elas têm tudo pequenininho, canais bem estreitos, trompa de Eustáquio dentro do ouvido mais curta, né? Volumes mais restritos, diâmetro de brônquios minúsculos, mas amígdalas volumosas, ou seja, tudo, a princípio, a estagnação e as infecções de ORL. Reações típicas da idade. As crianças apresentam sinais frequentemente impressionantes, às vezes assustadores. É normal. Seu organismo reage excessivamente com uma tendência a misturar sintomas digestivos e genéricos para um simples resfriado, e ainda não regula bem a febre. Tudo isso se ajeitará progressivamente, mas se é evidente que se deve tratar as crianças, também é certo de que se deve deixar seus organismos se defenderem e se reorganizarem. O lado bom é que crianças reagem super bem aos tratamentos, sobretudo aos naturais. Os óleos essenciais são realmente seus aliados. Maturidade imunitária progressiva. Realmente é preciso correr ao médico ao menor espirro? Certamente não. Os médicos constatam que os pais consultam mais hoje em dia, no caso de doenças ORL, e que exigem sair do consultório com uma prescrição medicamentosa, às vezes de forma autoritária. Melhor é deixar a criança construir sua imunidade, ajudando-a com métodos adequados, naturais e suaves. Higiene nasal, fortalecimento do bioterreno, do que precipitar-se no círculo vicioso dos antibióticos e do consumo permanente de medicamentos por qualquer coisinha. Esse consumo excessivo de medicamentos, sobretudo os antibióticos, representa uma verdadeira ameaça à saúde. O organismo corre o risco de se tornar resistente aos tratamentos antibióticos ou alérgicos, asma, por exemplo. E de toda forma não aprenderá a se defender sozinho contra infecções. Outra questão é que é difícil diagnosticar uma doença apenas pela presença de febre ou de uma tosse discreta. Ir ao médico muito cedo pode acarretar erros de diagnóstico e, portanto, de prescrição. 1000 vezes melhor será colocar em andamento os tratamentos indicados neste livro. Na imensa maioria dos casos, tudo voltará ao normal. Se em alguns dias seu doentinho não se sentir bem melhor, então o leve ao médico. As 5 doenças ORL mais frequentes. As crianças têm uma imunidade imatura. Contrariamente aos adultos, elas têm tendência a pegar vírus e micróbios que circulam, não importam quais, em qualquer época do ano. Elas não têm, portanto, uma doença ORL predileta e podem ter otites, rinofagites, resfriados e bronquites. Os bebês sofrem muito de nariz e ouvido, crianças maiorzinhas de alergias, garganta e seios nasais. Então, rinite, o nariz fica entupido e escorre, a criança tosse quando se deita. O principal é evitar as complicações possíveis, como otite. Rinofaringite, garganta vermelha, nariz escorrendo com pus, às vezes uma febre alta, em uma semana não há mais nada. Se a criança ainda é um bebezinho, as rinofaringites quase
permanentes podem revelar um refluxo gástrico. Dê uma checada nisso. Sinusite. Essa inflamação dos seios nasais acomete apenas crianças com mais de 2 anos. Faringite. A garganta pode ficar vermelha, vírus, ou branca, bactéria. E não necessariamente exige antibióticos. Longe disso. Otite aguda. É absolutamente necessário tratá-la corretamente a fim de evitar que se degenere numa otite crônica. E quando ir ao médico? Já dissemos e repetimos, as crianças constroem sua imunidade. Isso simplifica acessos de febre, rinofaringite, de repetição, nariz escorrendo. É normal, não corra para o médico se os sintomas são evidentemente benignos, por isso não ajudará seu filho. No entanto, vá ao médico nas situações abaixo. Se a febre persistir por mais de 3 dias, se a febre acometer um bebê com menos de 3 meses, se o estado geral da criança for inquietante, dificuldades respiratórias, dores fortes, dor de cabeça intensa, fadiga ou sonolência permanente e vômitos. E se os sintomas persistirem depois de ter sido tomados os cuidados indicados nesse livro. E claro, procure ajuda médica no caso de um repentino e brutal sintoma respiratório. Então, a gente vai falar no próximo vídeo sobre sintomas respiratórios, tá? Que são sintomas fortes. Eu fui uma criança asmática, então isso para mim era bem complicado. Lidei sempre com remédios e hoje lido com óleo essencial, que me ajuda muito sem ser criança. Então, é isso aí, gente. Estamos lendo o livro A Bíblia dos Óleos Essenciais, porque eu quero chegar aqui na parte de óleos essenciais, mas é bom vocês primeiro saberem para que ele serve, se serve para criança, as contraindicações, para a gente não sair por aí usando aleatoriamente, porque tem muita gente fazendo isso. E sim, pode fazer mal se for usado de forma errada. Então, vamos conhecer primeiro, vamos estudar primeiro antes da gente usar de forma errada, tá bom? É isso aí.